Opa, tudo bem com vocês? Seguinte, como muita gente curtiu do meu vídeo escolhendo o melhor boss de cada Souls, eu decidi fazer a mesma coisa, só que agora escolhendo o pior boss. Aquele boss que tu olha e se pergunta quem em sã consciência provou um troço desse no jogo. Aquele boss que nada salva, e que é simplesmente horrível do início ao fim. Algo bem simples de entender, né? Pelo menos eu espero que sim, porque eu fiquei realmente surpreendido com o tanto de gente nos comentários do último vídeo que não possuem o mínimo de literacia, né? Principalmente os fãs de Dark Souls 2. Tudo bem discordar da minha opinião do jogo ser o pior da série, mesmo que a maioria não tenha sido tão calma e educada em anunciar isso, né? Mas cacete, mano, eu falo no vídeo que, no geral, os bosses daquele jogo são ruins. E os caras vêm nos comentários dizer que eu tô errado, porque 4 ou 5 dos fodendos 41 bosses que aquele jogo tem são bons. 10% dos bosses são bons, logo eu tenho que dizer que, no geral, os bosses do jogo são bons? Como assim? Mas enfim, dessa vez eu também vou incluir o Sekiro, porque mesmo o jogo não sendo Souls, algo que o próprio diretor já disse, né? Então, se você considera, maneiro, mano, show de bola. Escute com o Miyazaki isso aí. A minha opinião ainda é a mesma do último vídeo. Eu notei que muita gente gosta do jogo e tipo, acaba sendo mais conteúdo, né? E o jogo em si é bom, então não tem problema aparecer nos vídeos se é isso que vocês querem. Então sem muita demora, bora logo começando com o Demon Souls. E esse aqui foi bem fácil de escolher. Acho que quem já viu meu último vídeo já até sabia quem ia ser, né? O Deus Dragão. Uma luta que tem uma arena e música foda, pelo menos no remake, mas que as mecânicas em si são um total lixo. A luta basicamente consiste em você ficar brincando de esconde-esconde com esse dragão até tu chegar em duas bestas gigantes mágicas e atirar em cada braço do bicho pra ele cair. E você atacar esse ossinho meio barbicha dele aqui. Isso é praticamente o berço do caos, só que no Demon Souls. A única coisa que salva comparado com aquele boss é que a Runback não é irritante, já que tu tem o Mark Pedra logo aqui no início. Até hoje eu não entendo totalmente essa luta. Supostamente quando ele te vê, os olhos do dragão vão mudar de cor, mas às vezes eles mudam e mesmo assim ele não ataca, ou às vezes ele só ataca do nada mesmo, sem nem ter te visto direito. A pior parte é, sem dúvida, logo no início, antes de chegar na primeira besta, porque pelo caminho tem esses pedregulhos que você tem que quebrar. Se tu tiver um arco ou feitiços como Soul Arrow, tá de boa, tu pode fazer isso estando atrás de um dos pilares na maior paz e tranquilidade, mas se tu estiver fazendo uma build melee, então se prepara, viu? O primeiro pedregulho é até de boa, mas esse segundo aqui, eu não sei o que é, mas tem vezes que eu passo de primeira e tem vezes que eu morro aqui de novo e de novo e de novo, ao ponto que eu tenho até trauma quando chego nessa parte do jogo. O bicho é muito aleatório às vezes. Como não tem muita proteção aqui e ele não fica olhando muito pro outro lado, é inevitável ele te ver enquanto tu quebra essas pedras e aí a tua única escolha é tentar forçar a passagem. Porque mesmo se tu se esconder de novo, ele vai atacar e praticamente te dar hit kill. Sem dúvidas, uma das piores lutas dos jogos. Ai ai, meu Dark Souls 1. Acho que todo mundo já sabia que o pior boss ia ser o berço do caos, né? Até hoje é considerado o pior boss de toda a série. Todo mundo sabe o quão quebrado esse bicho é, o quão irritante a luta é e o quão horrível é a runback, que é uma das mais longas da série, perdendo acho que só pra runback do Sif aqui no Dark Souls 1 também e do Dark Lurker do Dark Souls 2. A luta é praticamente um Deus Dragão 2.0. Tu tem que ir pra cada lado e destruir essas âncoras, eu nunca entendi direito o que esses negócios são, pra poder abrir o núcleo dessa árvore enorme e matar esse insetinho que tá lá dentro. Parece simples, né? E até que é. O problema é que toda vez que você destrói uma dessas âncoras, uma nova parte do boss acorda. E aí, meus amigos, é quando começa a verdadeira palhaçada. Depois de quebrar a primeira âncora, o chão começa a desmoronar sem nenhum sinal para avisar o jogador. E mesmo se tivesse, esse bicho ama ficar rastejando as mãos e te derrubar da arena. Também não ajuda muito o fato que as hitboxes do boss são uma das mais horríveis existentes. Depois que você quebra a segunda âncora, uma segunda parte do boss também acorda e começa a soltar explosões pelo mapa. Esse até que não é tão ruim assim, exceto na última parte da luta, porque se já não bastasse, no final tu tem que fazer um pulo para esse galho para poder entrar no núcleo do bicho, onde tu ainda pode ser atacado por explosões que podem praticamente te dar um one shot. Sério, esse boss é simplesmente horrível. A única coisa que meio que salva é que sempre que você morre, tu não precisa ficar destruindo as âncoras de novo e de novo. As que você já destruiu vão continuar destruídas. É por isso que tem esse truquezinho para deixar a luta mais fácil, onde tu destrói uma âncora e dá save quit para resetar o boss. Deixa bem mais fácil a luta, mesmo não sendo bastante para tornar ela boa. Dark Souls 2, Dark Souls 2. O melhor jogo da série, o meu favorito, sim, eu amo Dark Souls 2, ok, pessoal? Eu queria ter Alzheimer pra esquecer que esse jogo existe, pra poder jogar ele pela primeira vez de novo. Um jogo incrível, sem nenhuma falha, perfeito de todas as maneiras. Posso ir agora? Vai deixar minha família em paz? Oh, graças a Deus.
Eu não vou mentir, eu não gosto do Dark Souls 2, já deixei isso bem claro. Eu zerei esse jogo 3 vezes pra platinar e eu ainda acho que é o pior da série na minha opinião, entendeu? Minha opinião. Se tu curte do jogo, maneiro. Que bom pra tu. Eu não curto e acho os bosses, no geral, horríveis. Aqui nós temos muita variedade, né? Temos spam de esqueletos, spam de ratos, spam de magos, spam de gárgulas, spam de sentinelas, spam de aranhas, spam de NPCs. Vai tomar no cu quem criou essa luta em específico. Temos muitas lutas muito boas. É até difícil escolher uma ruim, né? Na moral, são tantos bosses ruins que foi complicado escolher o pior. Por um lado, a gente tem o demônio cobiçoso, que é normalmente considerado o pior boss de tão patético que ele é. Mas meio que é suposto ele ser patético, né? E a boss fight não chega a ser frustrante ou sequer muito longa, então esquece. Na minha opinião, a pior boss fight fica entre o dragão ancião ou as gárgulas, mas por motivos diferentes. O dragão ancião, porque a luta é extremamente chata. Ele spama os mesmos 3 ataques e é tanque pra cacete. Enquanto as gárgulas são um spam enorme de inimigos que já lutamos no Dark Souls 1. No fim, eu acabei indo com as gárgulas mesmo, porque não só são uma luta horrível, como também representa tudo de errado com esse jogo. Eles pegam algo que já tinha no jogo anterior e simplesmente não sabem quando parar. O quê? Você se divertiu matando 2 gárgulas no Dark Souls 1? Então claramente você vai amar lutar contra 5 gárgulas, todas te gankando ao mesmo tempo, toda hora, não é? Do Dark Souls 1, a luta das gárgulas é bem equilibrada e justa. Quando a primeira chega ali na metade da vida, a outra desce já com menos vida que a primeira, e tem ali um moveset um pouco diferente, já que ela fica mais pra trás, cuspindo fogo, enquanto você fica lutando com a outra no mano a mano. Enquanto isso, no Dark Souls 2, lutas equilibradas? O que é isso, não é? Passando um certo tempo, outra gárgula vai entrar na luta, não importa o quanto de vida anterior tenha, ao ponto que pode chegar a ter 5 gárgulas ao mesmo tempo de atacando. E tu acha que eles tiveram o trabalho de equilibrar e manter a luta justa e divertida? Se enganou, vão todas te atacar ao mesmo tempo, então é bom que tu goste de ficar 20 minutos desviando de ataques pra bater num bicho uma vez. Porque é praticamente isso que tu vai ficar fazendo a luta toda. Pra que criar inimigos complexos e difíceis se tu pode só spamar a área toda com eles, não é? Podia colocar isso na lápide do Dark Souls 2, que ia praticamente explicar o jogo todo. Enfim, um boss horrível num jogo ruim. Agora, o Dark Souls 3. O jogo que, na minha opinião, tem os melhores bosses no geral. Mesmo assim, ainda temos vários que deixam a desejar ou são simplesmente ruins, como, por exemplo, o Sábio de Cristal, aquele lobo e o guardião da DLC de Ariandel, uma participação especial das maravilhosas lutas do Dark Souls 2 com esse spam de clérigos e a luta escolhida, a Grande Madeira Apodrecida. Sério, desde o início já ia ser essa luta. Ela é simplesmente uma das lutas mais chatas do jogo. Não tem quase nada que salva nela, tirando o fato que é opcional. E mesmo assim, olhe lá, porque se tu não fizer essa luta, não vai ter como transformar as almas dos outros bosses em armas. Então, meio que tu é obrigado a lutar com esse troço. A luta é mais uma daquelas lutas gimmick, né? Aquelas lutas que tem ali algum truque pra vencer. O truque aqui é que tu tem que ficar estourando essas bolhas pelo corpo dessa árvore. Depois de um tempo, ela vai dar uma sentada no chão que vai derrubar todo mundo pra essa fossa. E uma mão vai sair de dentro dela, que se tu não tiver cuidado, até que pode fazer um bom dano. Especialmente porque tu muito provavelmente vai estar lutando com isso no início do jogo ainda, né? Bloodborne. Esse aqui foi complicado, hein? O jogo tem um Micolash. Próximo, Sekiro. É outro caso parecido com o Dark Souls 3. No geral, as lutas são muito boas, mas mesmo assim ainda temos algumas que faz você questionar o motivo de sequer existirem, como aqueles macaquinhos que ficam te gankando, ou aquele gorila sem cabeça, ou o demônio do rancor, porque, olha que surpresa, um boss de Soulsborne não funciona num jogo que não é Soulsborne, mas a pior mesmo é a luta dupla com aqueles gorilas na caverna. Que luta horrível. Por que eles pensaram que isso sequer era uma boa ideia? Se pá, eles nem pensaram e só meteram isso aqui de última hora, porque meu Deus do céu, que bagulho horrível. Já começa pelo fato que é uma luta que reutiliza uma das piores boss fights do jogo, né? Já que você começa primeiro lutando contra o gorilão sem cabeça, e aí do nada aparece aquele gorila guardião. E segundo, porque esse jogo já não é bom com lutas duplas, e aí tu mete uma luta com 2 dos piores inimigos do jogo e ainda numa caverninha apertada sem nada pra separar eles e conseguir equilibrar a luta, com essa câmera horrível que tem em todos os jogos, e você tem a pior luta do jogo todo. Eu sinceramente não sei porque isso sequer existe, na moral.
Elden Ring, um jogo meio complicado de falar de pior boss fight, né? Porque, contando com a DLC, o jogo tem mais de 200. Mas pra deixar mais consistente, e também pra deixar meu trabalho mais fácil, né? Eu vou só contar os bosses principais. Aqueles que ficam mesmo no seu caminho e que possuem normalmente uma lembrança depois de matar eles, ou alguma conquista, ou item, ou enfim, vocês entenderam, né? Então, enquanto temos vários mini-bosses horríveis, como aquela dupla de cavaleiros do Crisol, ou aquele leão dançante da DLC que te dá a morte instantânea, esses não vão contar, ok? Entendido? Eu acho que se tem uma coisa que todo mundo pode concordar é que esse jogo é horrível com lutas duplas. Não tem uma luta dupla boa sequer. É algo que a From Software nunca conseguiu equilibrar bem dos dois lados. Se é dois bosses contra tu, então tu vai ficar meia hora tentando encontrar uma abertura de ataque, porque senão os bichos vão te gankar e tu vai ficar preso até morrer. E o contrário também. Invocar um mímico numa luta 1 contra 1 quebra totalmente a IA do bicho e deixa tudo mais fácil se a pessoa souber o que tá fazendo. Mas acho que isso é verdade pra qualquer build, né? Isso não é culpa do jogador, ele usa o que tem no jogo. Isso na verdade é culpa da própria From Software, que em pleno 2022 ainda não conseguia equilibrar lutas desiguais. Se pá, é até por isso que eles estão tão focados em jogos co-op online hoje em dia, né? E é por isso que no fim ficou entre o Godskin Duel ou as Gárgulas Valentes. E mano, essa aqui foi fácil. É de longe as Gárgulas. O Godskin Duel ainda tem uma música foda pra cacete e são fracos a sono. As Gárgulas não tem absolutamente nada que salve elas. E sim, eu considero elas bosses principais porque até conquista tem. E qual é, mano? Elas são um boss de uma área até que grande, onde tu tem que ir pra continuar uma das quests mais bem feitas e importantes do jogo, né? Pra fazer o final da run. Essa é uma das piores lutas da série inteira. Sério, tudo de ruim que podiam ter feito, fizeram. Inimigos irritantes que não tem praticamente fraqueza nenhuma, uma luta dupla totalmente desequilibrada e o pior de tudo, dano constante por causa da merda do veneno que por algum motivo de Deus decidiram que era uma boa ideia meter nessa luta que já era horrível. Sério, eu simplesmente não consegui entender o porquê disso existir. O Miyazaki deve ter visto todo mundo, obviamente, amando a luta dupla dos gorilas do Sekiro e decidiu que dava pra fazer ainda melhor, né? Só pode. Agora, sendo honesto, também meio que é suposto você usar o seu mímico aqui. É nessa área que você encontra ele e tem um monte de itens pra upar cinzas lendárias. Mas mesmo assim, é uma luta horrível, porque mesmo que você summone o teu mímico, uma das gárgulas vai sempre estar cuspindo veneno na tua fuça. E não é qualquer veneno não, é um veneno especial que come a tua barra de vida em segundos. Uma das piores, se não a pior luta de toda a série. Se tu ainda acha o berço do caos a pior, ok, maneiro. Eu também acho uma luta horrível de bugada, mas essa aqui é simplesmente horrível desde o princípio. O próprio design dela é ruim, nada salva ela. Enfim, Night Rain, um jogo diferente, né? Porque vários dos bosses aqui são repetidos dos outros jogos e aparecem no fim das noites ou pelo mapa até chegar no boss principal da expedição, que são totalmente novos. Bem, quase totalmente, né? A Caligo era um dragão excluído do Elden Ring, mas enfim, se quiser eu até posso fazer um vídeo falando do conteúdo cortado desses jogos. Deixa aí nos comentários. Os bosses novos são, no geral, até que bons, mas se tem um que se destaca por ser ruim é o Auguri, ou o Maris, como ele é chamado durante a luta. Que luta horrível de chata. O bicho não é muito difícil, mas ele não só te dá sono no jogo, como também na vida real. Se tu não tá de arqueiro, tu vai ficar mais da metade da luta só correndo atrás desse bicho pra tentar acertar algum golpe nele. É o Elden Beast 2.0, só que agora tem um ataque dele em que o bicho literalmente manda umas bombas de sono pela arena. Por acaso, a versão Everdark dele até que ficou mais interessante, mesmo todo mundo tendo odiado de início. Até eles lançarem outra luta ainda pior, que foi o Libra Everdark, né? Mas enfim. Eles colocaram ataques mais interessantes de desviar, e a luta toda se baseia em você ficar usando a Storm Ruler, que tem em quase todos os jogos, né? Meio que vai contra o estilo roguelike do jogo, né? Já que todo mundo acaba tendo que matar o bicho da mesma forma. Mas enfim, é só uma luta que é assim, e eu achei interessante. Mas a luta normal dele é, sem dúvida, a pior luta desse jogo. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixe o like e se inscreva no canal. E digam aí nos comentários ideias para vídeos futuros e o que vocês gostariam de ver. Mas valeu por terem me assistido até aqui e tamo junto. Até a próxima.